Mas vamos começar então já com o nosso bate-papo sério para ajudar a mulherada. Saúde íntima da mulher. A gente sabe que tem várias vertentes e que ainda tem constrangimento. E que por mais que o mundo esteja moderno e que as coisas sejam faladas de forma mais escancarada, a mulher ainda sente um constrangimento. Muitas vezes ela tem vergonha de perguntar, de reconhecer o funcionamento do próprio corpo, né? Fica com dúvida de qual é o modo correto de fazer a higienização. Enfim, gente. Hoje a gente vai conversar para tirar todas essas dúvidas com ele, que é ginecologista e obstetra, doutor Alessandro Neves, e já está aqui via Skype para conversar comigo. Doutor Alessandro, como vai? Boa tarde, feliz ano novo. Boa tarde, para você também um ótimo ano abençoado, com muita saúde para todos nós. Viu? Sempre um prazer estar aqui falando com você. Muito obrigada. Eu não sei se é impressão minha, doutor, mas eu penso que por esse Brasilzão todo ainda existem mulheres constrangidas que chegam no ginecologista e têm vergonha de perguntar e que estão ali carregando uma pulga atrás da orelha e não têm coragem de conversar, né? E tem algumas que sentem um sintoma desconfortável e nem no médico vão. Tô certa? Certíssima. Infelizmente, independente da tecnologia e da modernidade, de estarmos em 2021, ainda existe muito preconceito, ainda as mulheres têm dificuldade em falar do seu próprio organismo, têm muitas dúvidas em relação ao funcionamento. E eu acho que é muito importante a gente informar. Eu acredito que uma das principais ferramentas que nós temos hoje em dia é a informação. Então a gente precisa informar e tirar todas as dúvidas que a gente puder. E lembrar que o consultório do médico, do ginecologista, é como se fosse um confessionário. Tudo que é dito ali, tudo que é falado ali, é uma obrigação do médico manter em sigilo e nada será divulgado para nenhuma pessoa da família. Maravilha, perfeito. Outra coisa que eu fico também pensando é que, assim, nesse universo de mulheres, e aqui no programa a gente tem um público predominantemente dos 35 para cima, mas tem meninas que estão assistindo o programa, tem senhoras mais idosas, né? Tem aquelas que já estão lá nos seus 80, 90 anos. Todas as mulheres têm questões em relação à saúde íntima? Ou, depois que a gente ultrapassou lá a fase da menopausa, a gente está tranquila, não precisa nem mais se preocupar? Não, esse não é um privilégio de uma faixa etária. Independente da idade ou da fase da vida que a mulher esteja, existem questões a serem tratadas. Então, a menina, por exemplo, existem muitas questões de orientação. Então, é muito importante, principalmente quando a menina chega na adolescência e começa a menstruar, orientar como que ela deve usar o absorvente, qual é o melhor absorvente para ela, qual é o período, o intervalo de troca do absorvente, a melhor forma de se higienizar, que parece simples, mas sempre é bom lembrar que quando a mulher vai usar o papel higiênico para se secar depois de ir ao banheiro, sempre usar o papel de frente para trás e desprezar o papel e, se precisar, usar outro, e estando em casa, preferencialmente utilizar o chuveiro, água e sabonete. Quando a mulher vai ficando mais velha, é importante diferenciar o que é um corrimento, uma secreção vaginal que não é normal e merece tratamento, do que é uma secreção vaginal normal. A gente precisa lembrar que a vagina é um órgão que produz secreção normalmente e não necessariamente sempre é um problema de saúde. E a mulher na pós-menopausa, a gente muda as características devido à queda do estrogênio. Então a vagina pode ficar mais seca, pode deixar de produzir secreção, diminuir a lubrificação. Então, em todas as fases da vida da mulher, existe uma característica específica onde o ginecologista pode ajudar. Tá, joia. A gente já vai passar então para as perguntas. Doutor Alessandro Neves já vai trazer para a gente as respostas. Eu só vou pedir para vocês tolerância, porque as perguntas chegam muito rapidamente, nem sempre a gente tem tempo de corrigir a grafia de algumas palavras. Pode ser que tenha algum errinho ou outro, mas quando tiver, eu mesma vou comentar aqui com vocês para que a gente possa ficar mais tranquilos, né? Menos constrangidos. Então vamos lá, vamos colocar na tela a primeira pergunta. Pode soltar, produção. A primeira delas diz assim, eu queria... Aqui fica melhor para eu ler. Uso anticoncepcional contínuo há 4 anos, desde que minha filha nasceu. Descobri miomas na gravidez, mas deu certo, pois não menstruar é libertador. Mas noto que ele afeta minha libido. Como mudar isso? Se eu falhar um dia com medicamento, tenho sangramento. Então, na verdade, são várias questões aí, mas rapidamente, todos os anticoncepcionais,
que tem progesterona, a gente não sabe qual é o anticoncepcional que ela está usando, a progesterona pode diminuir um pouco a libido, mas obviamente que a gente precisa investigar para descobrir se existe qual é a causa exata da diminuição de libido. Podem ser vários fatores. Em relação ao uso contínuo do anticoncepcional, não há problema nenhum em usar continuamente, não há problema nenhum em ficar sem menstruar. Entretanto, o que ela coloca é muito importante. Esqueceu de tomar um comprimido, pode ter sangramento e pode diminuir o efeito do anticoncepcional, aumentando a chance de gravidez. Então, quem toma a pílula precisa ter este compromisso de tomar todos os dias e no mesmo horário. Ok, então, respondido, muito bem, muito obrigada. Próxima pergunta já na tela, vamos lá? Quando a menstruação acaba, por quanto tempo é considerado que se está na menopausa? Outra coisa, às vezes, não é sempre, sinto muita quentura na vagina, é um sintoma? Bom, em relação à última menstruação, a gente considera a menopausa quando a mulher fica 1 ano sem menstruar. Então, normalmente acontece entre 48 e 50 anos, pode acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois. Menstruou, ficou 1 ano sem menstruar, a gente já pode considerar que esta foi a última menstruação ou que é a menopausa. Em relação a esse sintoma de calor vaginal, pode ser um sintoma da menopausa, mas também pode significar alguma outra alteração, como uma infecção vaginal. Aí vale a pena uma consulta para fazer o exame ginecológico e identificar se é um sintoma de menopausa ou se é alguma outra situação que merece tratamento. Tá, já. Mulheres que fizeram uso de DIU, Mirena e não menstruavam e por conta disso não sabem quando que elas pararam de menstruar ou não, como é que elas descobrem se estão ou não na menopausa? Então, as mulheres que usam DIU Mirena, que é o DIU medicado com progesterona, ou que fazem uso de algum método anticoncepcional que suspende a menstruação, e estão nessa faixa etária ao redor dos 50 anos, ou apresentam sintomas relacionados à fase da menopausa, o ideal é ir ao médico para a gente fazer uma dosagem hormonal. É um exame de sangue simples, não precisa nem estar em jejum, é uma dosagem hormonal que vai nos mostrar se a mulher já chegou nessa fase do climatério e da menopausa. Tá joia, então. Doutor, temos muitas perguntas, volto daqui a 2 minutos e a gente continua o nosso bate-papo, combinado? Combinado. Obrigada. Vamos lá, se você ainda não mandou a sua, claro, eu quero, vai dar tempo? Vai. 11 9 50 45 18 40, manda a sua pergunta que o doutor Alessandro Neves responde. Vamos continuar aqui com o doutor Alessandro Neves e com as perguntas. Se você já mandou, segura que já você tem a resposta. Doutor, bora? Vamos seguir? Vamos lá, Então, soltando a próxima pergunta que já vai para a tela e eu já vou ler-la. Aqui não tá, gente, aparecendo, vou ter que ler daqui, tá. Gostaria de saber por que estou sentindo muitas dores para fazer xixi. Sexo nem pensar, arde muito. Será que é falta de hormônio? Devo usar pomada? Olha, a dor na hora de fazer xixi, a hipótese principal é infecção urinária. Então, é importante procurar um médico, fazer um exame de urina para ver se é infecção urinária mesmo. Agora, se a ardor não for na hora do xixi, se for na hora da relação sexual, pode ser sim falta de hormônio por conta daquela queda de estrogênio e causa uma secura vaginal. Mas aí a gente precisa de um exame. Então, pode ser menopausa, mas a gente precisa tomar cuidado para ver se não é uma infecção urinária e, se for, precisa tomar antibiótico. E tem que tratar, hein, gente? Não pode ficar aí carregando dor, desconforto, sem procurar ajuda. Não à toa. Olha, eu tô aqui com o doutor Alessandro Neves, mas assim, eu quero que você, depois desse bate-papo, tome as suas providências de buscar o seu médico de confiança. Até o doutor Alessandro Neves também está à disposição. Mas a gente não pode ficar de braço cruzado. Lembra do que eu falei no começo do programa, né? Bora para a próxima pergunta, então. Já vai para a tela. Não é essa. Vira aí. Por conta de um mioma, precisei retirar o útero há 3 anos e fiquei apenas com os ovários. Sentia um grande mal-estar, parecido com queda de pressão. Agora, embora tenha vontade de fazer sexo, não tenho lubrificação. É normal isso? Relação acaba ficando ruim. Tem como corrigir? Não, isso não é normal. Quer dizer, se é uma mulher que com seu companheiro tem uma vida, sempre teve uma vida sexual normal, sempre teve lubrificação vaginal e agora deixou de... Caiu o Skype? Será? Travou o doutor Alessandro Neves. Travou. Bom, mas ele ia continuar falando, acho que a gente pode pegar daí, a produção vai tentar uma reconexão. Eu fico contente de poder levar esses assuntos até você, porque são assuntos que você vê, né?
fazem uma diferença muito grande. Às vezes um casamento entra em crise por conta de falta de informação e falta de atitude. Então, nada como a gente ter um médico aí para nos ajudar, tá certo?